Bom, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Colossenses. Já estamos na terceira parte do nosso tempo juntos, pensando e aprendendo um pouquinho mais sobre este livro, sobre essa carta que Paulo escreveu e as razões que o motivaram a escrevê-la. É, Hoje, para nós, é muito fácil a gente entender várias coisas que a gente lê na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus já veio. Então, já é um fato para nós que cremos nele entender que Deus, Filho, se encarnou e nasceu entre nós como homem. Mas nós temos que usar nossa imaginação, nosso entendimento e voltar lá atrás. Se a gente quer entender um pouquinho mais a Bíblia, a palavra de Deus, é de fato necessário que nós voltemos um pouco lá atrás e tentemos entender ou perceber como o povo daquela época via todas essas coisas. Na época dos Colossenses, ainda no início do primeiro século, né, a metade do primeiro século depois de Cristo, eles não tinham o entendimento que nós temos hoje, tava se abrindo. O cânon ainda não havia sido fechado, a Bíblia ainda estava sendo escrita. Tanto é que as cartas de Paulo, né, a carta aos Colossenses, ela chegou até nós e depois foi estabelecida como parte do cânon, parte da Bíblia. Mas naquela época eles não tinham Bíblia. O que eles tinham? Eles tinham o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E as cartas dos discípulos, dos apóstolos, que eles liam, passavam de igreja para igreja. Você vai ver na carta aos Colossenses que ele menciona a igreja de Laodiceia. Lembra, esta igreja também é mencionada no livro de Apocalipse. E a igreja de Laodiceia estava muito pertinho da igreja dos Colossenses, mais ou menos 10 a 14 quilômetros, uma cidade da outra. Então, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses tinha instruções também para ser lida na igreja na igreja de Laodiceia, né, dos Laodicenses. Creio que é assim que fala. E e é como funcionava naquela época. Eles liam a carta, passavam de igreja para igreja, de mão em mão, e eles iriam discutir, né, nos seus cultos, aquelas cartas com seus ensinos tão preciosos. Mas nós, hoje em dia, temos a Bíblia e tudo já está fechado, tudo já está lá para nós. É muito fácil a gente pensar num Deus encarnado, mas é, eu quero que você imagine, que entenda que isso era um grande mistério que Deus foi revelando aos poucos, porque a revelação de Deus ela é progressiva, ela foi acontecendo gradativamente, de Gênesis a Apocalipse. E ah, essa revelação, esse mistério ainda não era claro para eles naquela época. Por isso, Paulo gasta tanto tempo na carta aos Colossenses para esclarecer o grande mistério de Deus, né? Antes, meus irmãos, eles viam essas coisas como no espelho. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, né? Era como um espelho. Aí você hoje pode falar assim, não, mas um espelho é muito nítido. A gente vê com muita clareza. O espelho hoje. Mas o espelho daquela época era o quê? Eram os pedaços de metais, o bronze polido, os metais bem polidos. Então, os espelhos da época não eram muito nítidos, não. Por isso que Paulo fala, olha, agora nós vemos como quem se vê no espelho, mas um dia nós veremos face a face, nós veremos com muita clareza. Por isso que Paulo usa esse exemplo, né? Se fosse hoje, ele não usaria, ele usaria outra coisa. Então, é, esse mistério de Deus, esse mistério foi revelado gradativamente, mas a gente já vê tanto na lei quanto nos profetas, né, ou no Antigo Testamento, a gente vai vendo que os indícios, as sementes
de revelação que Deus vai colocando para eles, para que quando chegasse o tempo certo, o tempo de Jesus vir, morrer, ressuscitar e tal, aí eles olharem, para que eles olhassem para trás e pensassem: ah, bem que o profeta tal falou isso, isso, isso. Bem que Isaías falou assim, assim, assim. Então, todos aqueles pedaços que depois se formariam, né, montados, seria como um grande quebra-cabeça, aquelas peças soltas, elas foram fazendo sentido ao longo da história. Como eu disse, para nós não é um grande mistério hoje, mas era um incrível mistério naquela época. Como assim que Deus, o próprio Deus, é, ele se diminuiu tanto e se formou, se formou, né, se encarnou numa criança e cresceu. Gente, nenhum anjo, nenhum demônio no passado conseguiriam sonhar uma coisa dessa. Algo tão grandioso, mas Deus não deu para os grandes. Deus não deu nem mesmo para os seus anjos, né? Eles foram entendendo à medida que a coisa foi acontecendo. Deus não deu, nenhum demônio Deus deu, nenhum rei, nenhum soberano teve acesso a esse mistério, mas os pequenos. É muito interessante aqui no Cântico de Maria, que a gente vê lá em Lucas, quando ela fala, né? A minha alma, é um poema, né? É muito lindo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Foi o cântico de Maria quando ela soube que estava grávida. E, a meu ver, ela nem tinha a revelação completa, mas ela foi inspirada, cheia do Espírito Santo. E esse cântico de Maria, ele é profético, porque eu creio que ela não entendia tudo que estava acontecendo. Era uma menina de, sei lá, 13, 14 anos, grávida, solteira, virgem e grávida. Não, ela não entendia. Ela ainda estava confusa, mas ainda assim, ela, inspirada pelo Espírito Santo, cantou esse cântico profético, mostrando que Deus revelou aos pequenos aquilo que ele escondeu dos grandes, dos soberbos e dos poderosos. Ninguém podia imaginar esse grande mistério de Deus, que o próprio Senhor nasceria em carne frágil, carne pecadora. Embora ele, Jesus, nunca tenha pecado, mas a carne, ela estava debaixo, a carne humana, né? Nós todos, debaixo da maldição do pecado. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se fez maldição. Ele, entre outras coisas, ele assumiu uma carne, entre aspas, maldita. Não maldita no sentido de amaldiçoada, mas maldita porque maldição é uma... Geralmente, em geral, maldição significa consequência do pecado. A maldição é uma consequência que vem do pecado da humanidade. E Jesus assumiu essa carne frágil, que sentiu fome, cansaço, dor, né? Uma carne que morria, tanto que ele morreu, né? Porque nós todos temos que passar pela morte, é consequência do pecado. E ele assumiu essa consequência sobre si. Então, falando isso agora, eu sei que alguns de vocês podem pensar assim, gente, é claro, isso é óbvio. Gente, irmãos, é óbvio agora. Não era óbvio
2000 anos atrás. Não era óbvio quando Paulo estava ensinando aos primeiros crentes este mistério maravilhoso. E o livro de Colossenses fala sobre isso. Por isso, Paulo gasta tanto tempo falando sobre a primazia de Cristo, sobre a centralidade dele. E Paulo, eu falei na aula passada, na semana passada, né? Paulo vai mostrando o relacionamento de Jesus Cristo e as suas credenciais, porque é que ele é digno, porque é que ele tem direito à primazia. Então ali Paulo mostra o relacionamento de Cristo com Deus, o Pai, o relacionamento de Cristo com a criação, o relacionamento de Cristo com a humanidade, com a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. E depois Paulo fala sobre, nesse segundo capítulo, questões doutrinárias, como que a doutrina de Cristo ela é digna, ela é santa, ela é verdadeira. E Paulo fala tudo isso porque ele quer que os irmãos experimentem a verdadeira esperança. E só é possível experimentar a verdadeira esperança quando a gente entende o evangelho como um todo, quando a gente vê a linha do tempo, da onde começou, da onde tudo iniciou e até onde tudo vai terminar. Terminar é uma maneira de falar. Terminar esse tempo, este século, esta era, e iniciará uma nova era, uma nova etapa. A etapa gloriosa pela qual nós ansiamos e esperamos, né? Então, qual é o mistério de Cristo mesmo? Qual é o mistério de Deus? Gente, o mistério, e é para mim, até hoje, eu, apesar de que todos nós temos acesso à Bíblia como um todo e ao Evangelho, mas eu ainda fico abismada, pasma, encantada, maravilhada, com esse mistério em como que Jesus está trabalhando hoje, agora, no presente século. Jesus está trabalhando, e o Espírito Santo aqui, né? Os três, né, gente? Os três. Mas está trabalhando, está redimindo toda a criação e levando de volta para casa o universo. De volta para casa, por quê? Porque todo o universo, nós e todo o universo foi separado. O céu foi separado da terra com o pecado de Adão e Eva. Céu e terra, gente, eram uma unidade só. Eram conectados, ligados, faziam parte da mesma unidade, do mesmo ambiente. E aí, com o pecado, houve um divórcio, uma separação, uma ruptura eterna, não eterna, mas uma ruptura que duraria toda uma era. E é o que nós vivemos agora, a ruptura do céu e a terra. Então, foi necessário que Deus se afastasse, foi necessário que se desconectasse por causa do pecado. Para Deus não destruir toda a raça humana, ele se afastou, ele se desconectou, mas ele deixou a esperança. A esperança é o quê? Da semente da mulher nascerá aquele que há de pisar a cabeça da serpente e destruir de uma vez por todas. E desde que Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele está nesta tarefa, e agora juntamente conosco, a igreja, nós estamos juntos nesta tarefa de levar o universo de volta para casa do Pai. Ou seja, reconectar, religar, né? A própria palavra religião, né, tem esse sentido de religar, religar o universo, a criação, a humanidade à casa do Pai, ao céu, e novamente tornar os dois uma só unidade, um só ambiente, que será um dia, né, o novo céu e a nova terra, uma coisa só, conectada. Não chegamos lá ainda, mas estamos trabalhando bastante, juntamente, ou melhor, liderados
pelo Espírito Santo de Deus, que está nesse trabalho de preparar a noiva, e não só de preparar a noiva, mas de convencer o pecador do juízo e da justiça, de trazer o pecador para os braços do Pai. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo. E segundo Pedro, a carta de Pedro, ele fala que muitos de nós temos que... Pedro está falando isso, gente, lá no primeiro século. Por quê? Porque ele, Paulo, Pedro e todos os discípulos, os apóstolos, eles esperavam a volta de Jesus ainda no primeiro século. A igreja, naquela época, ela nem sonhava que 2000 anos depois Jesus não teria voltado. A expectativa deles para a volta de Jesus era lá no primeiro século. Por isso Pedro fala, olha, muitos de vocês estão achando que Jesus está demorando muito para voltar. E Pedro, quanto tempo tinha que Jesus tinha... quanto tempo, mais ou menos, havia se passado desde a morte de Jesus, quando Pedro escreve aquela carta? Uns 50, uns 60, não, 60 anos, não da volta, não da morte de Jesus, uns 30, 40 anos da morte de Jesus. Porque foi mais ou menos ali no século, na década de 6, mais ou menos, né? 60 e poucos anos depois de Cristo. Então, o quê? Uns 30, 40 anos depois que Jesus havia morrido. Pensem bem, meus irmãos, gravem isso. E os irmãos já estavam ansiosos. Mas como assim? Jesus não falou que ele ia voltar? Eu vi quando ele subiu para os céus e ele falou, eu vou voltar, do mesmo jeito que eu estou subindo, eu vou voltar e vou habitar aqui neste lugar com vocês. Já se passaram 40 anos, nada dele voltar. Aí Pedro fala, muitos de vocês pensam que Jesus está demorando demais para voltar, mas ele está demorando assim, a vinda dele está demorando muito, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pense, meus irmãos, que para Deus um dia como 1000 anos como um dia, ou seja, o tempo para Deus não é como ele é para nós, mas ele já está voltando, ele já está voltando. E nós, 2000 anos depois, falamos a mesma coisa. Ele está voltando. Cada dia está mais perto. Cada dia está mais perto da volta do Senhor, né? Então, o grande mistério para nós é como assim que o Espírito Santo está arduamente trabalhando junto com o Pai e com o Filho e junto com a Igreja do Senhor Jesus, porque Deus não gosta de fazer nada sozinho. Né? Ele é um Deus de parceria, de relacionamento, então é conosco, ainda que a nossa parte seja muito pequena, mas é conosco que ele age, levando todo o universo de volta para os braços do Pai, redimindo todas as coisas, eu falei isso na semana passada, redimindo toda a natureza, né? Porque toda a natureza há de cantar diante do trono de Deus. Davi e outros salmistas falaram isso com muita poesia, mas também com muita profecia, que as árvores batem palmas, que as gazelas saltitam pelos montes, que só a voz do Senhor faz as corças da cria, que os cedros do Líbano eles louvam a Deus com toda a sua grandeza, os montes e os vales e toda a natureza canta para Deus. Sim, ela canta para Deus agora, de uma forma velada, porque está debaixo da maldição do pecado ainda. Mas um dia toda a natureza vai estar diante do Senhor, sem o pecado, sem a maldade, sem doença, sem mal algum, cantando para ele, louvando o Senhor, os trovões trovejando, né? Poderosamente. E a gente não vai ter medo. Tudo que Deus criou de uma forma intensa e perfeita. Mas esse dia não chegou ainda. Então, qual é a tarefa agora da igreja, juntamente com o Espírito Santo? Trabalhar para que haja redenção e todo o universo possa voltar para a casa do Pai, ou seja, ser aquele universo que Deus criou. Então, este é o grande mistério. É que a gente pensa às vezes assim, mas o mundo, a gente olha muitas coisas ruins.
Mas não existe como não ser cheio de esperança quando a gente conhece Jesus. Sabe por quê? Porque a gente sabe que no final vai dar certo, que no final Deus vai trovejar do céu e todos os poderes da natureza serão abalados, ou seja, a natureza vai rugir, a natureza vai gritar, a natureza vai ser liberta e ela vai gritar sendo liberta, o grito de libertação, né? Tô livre! Tô livre das amarras do pecado, tô livre das correntes e juntamente conosco, os seres humanos, né? Nós, os filhos de Deus, todos nós diante do Senhor, entoaremos esse cântico da libertação, que eu só posso imaginar, eu não sei como vai ser, mas eu imagino e eu sei que você também usa a sua imaginação para e os profetas usaram a imaginação, os salmistas usaram a imaginação, porque a imaginação vem de Deus, né? Quando ela está bem direcionada. Então, nós reconhecemos, sim, que há uma guerra agora. Que levar o universo de volta para casa não é uma coisa simples, não é falar assim, gente, façam as malas e vamos voltar para a casa do Pai. Não, nós estamos lutando contra poderes das trevas, contra todas as hostes do mal. Mas ainda assim, nós lutamos cheio de esperança, nós lutamos cheio de contentamento, porque sabemos que essa é uma guerra vencida. Sim, e nossas armas não são carnais, como diz a Bíblia. Nossas armas não são carnais. Não são as armas conhecidas. Não são as armas políticas. Não são as armas dos poderios deste mundo. Mas são as armas do mundo, do mundo de Deus, que é o mundo, eu gosto de falar, né? O mundo de cabeça para baixo. Mas não é que seja o mundo de cabeça para baixo. É que o nosso mundo está de cabeça para baixo. Né? Então, as armas ao contrário. É como cantou Maria quando se viu grávida pelo Espírito Santo. Deus é aquele que vai despedir de mãos vazias os soberbos e os arrogantes. E o mundo será o mundo dos humildes, daqueles que como Jesus fala no Sermão do Monte, né? Os humildes de coração. Esses é que herdarão o reino de Deus, né? Os que são simples, os que são humildes. É claro, como diz a palavra, devemos ser como astutos como as serpentes e simples como as pombas. As duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente anda em humildade, a gente anda em simplicidade, ao mesmo tempo, nós devemos andar cheios de sabedoria, discernimento, percepção, lutando as guerras espirituais nas regiões celestes. Não é aqui embaixo, nas regiões celestes. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o que diz? Diz que nós vamos lá no inferno, né? E vamos nos bater assim, pá, contra as portas do inferno. Não vamos esperar sentados. Mas o inferno não vem até nós, pelo menos eu imagino, né? Nós é que vamos contra ele. A gente não tem que ter medo, porque nós estamos revestidos de Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala lá em Efésios da armadura de Deus. Aquela armadura fala de várias peças da armadura. Cada peça da armadura, meus irmãos, representa Jesus, um aspecto de Jesus Cristo. Então, nós nos revestimos de Cristo para irmos contra as portas do inferno. Não é na nossa carne, na nossa sabedoria, na nossa ousadia burra, né? Na nossa presunção, não é isto, mas é em humildade, em santa humildade, é que nós vamos nos revestindo de Cristo, cada aspecto dele, e vamos contra as portas do inferno. Vamos resgatar pessoas que estão, como fala em Salmos, pessoas que estão sendo levadas, cativas, levadas para o inferno. Então nós vamos atrás dessas pessoas. E é assim que será, até Jesus voltar, atrás dessas pessoas, rompendo com as hostes demoníacas para
para que o mistério de Cristo seja efetivado, para que o universo todo possa ser levado de volta para a casa do Pai, para os braços do Pai. Ainda em Colossenses 2:9, fala para gente que... Colossenses, vamos lá, Colossenses. Ok. 2:9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí no 10, também nele vocês receberam a plenitude. Aí fala sobre ele é a cabeça e tal, né? Mas o que eu queria frisar aqui, nele habita toda a plenitude, porque é Deus, homem, Deus, né? E homem ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem. Vocês já ouviram isso bastante. Então, ele não abriu mão da sua natureza divina, mas ele não fez uso dela. Então, em Cristo Jesus habitava e habita toda a plenitude. Corporalmente, fala aqui toda a plenitude. Mas, qual é o detalhe? Não é só nele. Em nós também. Em nós também habita toda a plenitude, através de Cristo Jesus, né? Hoje o Espírito Santo, toda a plenitude em nós. Isso quer dizer que, através de Cristo Jesus, nós podemos acessar todo esse mistério de Deus e ser parte da equipe de Jesus Cristo, que juntamente com ele leva de volta para os braços do Pai um universo caído, uma humanidade caída, mas restaurada, regenerada. Um ser humano que saiu do império das trevas e foi transplantado no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, né? Nós recebemos dele essa plenitude, por isso o cristianismo é a única religião que tem esse mistério de um Deus que virou homem. Você não vai achar em nenhuma religião, nem no islamismo, budismo, nada, nenhuma religião, muito menos no paganismo. Uma religião, uma verdade destas, de que Deus se identifica comigo, de que Jesus Cristo, o meu Deus, ele sente o que eu sinto, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é sentir dores, ele é um Deus que, ainda que toda a plenitude nele habite, ele é um Deus que lamenta pelo mundo, que sente a dor do oprimido, que sente a dor daqueles... Tudo que está acontecendo agora, lá no Rio Grande do Sul, né? Toda essa catástrofe terrível. Deus, ele não está ausente, ele sente a dor daquela mãe que perdeu o filho, ou daquele marido que perdeu a esposa, ou daquela família que perdeu todos os seus bens, todo o seu gado, toda a sua lavoura, todos os seus meios de sustento. Deus sente essa dor também. Ele não é indiferente, não. Ele não está lá distante, mas tudo isto é consequência desse mundo caído. Uns sofrem de um jeito, outros sofrem de outros. Outra é com doença, outra é com abandono, outra é com rejeição, outra é com ah, ah, é, abusos terríveis, que eu não vou mencionar aqui, mas os piores abusos. Deus sofre também. Ele lamenta. E ele busca pessoas, né, para compartilhar a dor do coração dele, para que nós possamos também sentir um pouquinho disto e orar com intensidade, orar com coração, orar com sentimento, né? Então, o cristianismo é a única religião, porque não é uma religião, né, gente? É uma verdade, onde Deus se fez homem e Deus se identifica conosco. Nós devemos, por conta de tudo isto, andar em esperança,
Porque Deus, ele já mostrou a solução para tudo. E ainda que eu sofra muitas dores, ainda que eu sofra tristezas, temos muitas alegrias. As nossas alegrias suplantam em muito as nossas dores. A esperança da volta de Jesus, onde nada disso mais será uma realidade, né? Essa esperança deve nos motivar a ministrar, a pregar, a falar de Jesus, a orar pela pessoa que está sofrendo, a doar, né? Várias maneiras, porque somente entendendo a relação que as coisas têm com Jesus Cristo é que nós vamos saber discernir e nós vamos ter condições de fugir daquilo que é superficial, daquilo que é religião, daquilo que é vazio, daquilo que é falsa espiritualidade. Por isso que no livro de Colossenses, Paulo reforça muito a doutrina, a sã doutrina, a doutrina de Jesus Cristo e a relação de todas as coisas com Jesus. Porque quando nós entendemos isso, aí sim nós vamos vivenciar uma espiritualidade genuína, verdadeira, uma espiritualidade que vem de dentro para fora, porque nós finalmente compreendemos como tudo se conecta a Jesus, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Como cuidar de uma pessoa se conecta a Jesus. Eu estou cuidando agora da minha sogra, que está doente, muito doente, e está aqui em casa. Então eu estou cuidando dela em detalhes, né? Dando banho, comida, remédio, ela sente muitas dores, então o que que eu posso fazer? Eu brinco com ela, eu falo de Jesus com ela, eu canto, eu danço com ela. Tem que trazer leveza, né, em momentos difíceis assim na família. Porque eu entendo a relação que todas as coisas e a relação que as pessoas têm com Jesus. E eu consigo entender a relação que a minha família tem com Jesus. Como cuidar da minha sogra se conecta a Jesus Cristo. Como fazer o almoço dela, como colocar o prato dela, né? As pequenas coisas se conectam, do nosso dia a dia, se conectam com Jesus de forma tão linda, tão maravilhosa. Então eu não preciso ser, nem você, super espiritual, nem fazer uso de religiosidade. Não, a gente é o que a gente é. Porque a gente se conecta com Jesus Cristo, homem. Não somente Deus, mas homem. O que Jesus faria, né? Se ele estivesse aqui, nesse nosso mundo, nesse mundo 2000 anos depois, né? Eu não sei em detalhes o que ele faria, mas eu sei que ele agiria com amor, com graça, com bondade e com misericórdia. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Deus abençoe